Bom dia, gente. Hoje estamos aqui no podcast 081. Eu sou a Yasmin, sou estudante de Publicidade e Propaganda da UniFG. A gente está aqui para apresentar Sidney Cunha e Valéria Guerreiro. E meu colega aqui, Arthur. Bom dia, gente. Eu sou estudante de jornalismo da UniFG. Meu nome é Arthur Furtado. Estamos aqui para falar sobre engenharia em geral, com os professores Sidney e Valéria. Gente, então, a gente pegou um trabalho no nosso C, que a gente tinha que falar sobre gestão. Não, a gente tinha que falar sobre arquitetura, engenharia, jornalismo ou publicidade e propaganda. E meu primo, ele é formado em engenharia e ele sempre veio chegando em mim com muitas dúvidas, não como se eu fosse resolver alguma coisa, né? Mas ele sempre me questionou muito de que engenharia em geral, ela não é bem vista no mercado de trabalho. E é uma coisa que o meu avô, ele fala muito o contrário. E eu sempre fui muito confusa sobre isso. Eu queria saber vocês, como professores de engenharia, o que vocês acham sobre isso? Posso começar? Por favor. Bom dia, eu sou Valéria Guerreiro, sou professora da UniFG já há quase 13 anos, estou na casa, nas engenharias, também estou no curso de saúde e de gestão. Sou engenheira agrônoma, tenho mestrado em fitossanidade, doutorado em fitopatologia e tenho pós-doc na área de análise de dados, gestão e biotecnologia. É um prazer enorme estar aqui hoje. Eu queria agradecer o convite, né, de poder participar com vocês, um pouquinho dessa experiência. E assim, na realidade, eu fiquei um pouquinho na dúvida com a questão de não ser bem visto. É quase que impossível isso não acontecer no mercado de trabalho. Nós temos só na engenharia mais de 30 áreas diferentes. 30, né? Se você for contar, só aqui na instituição, acredito que a gente tenha mais de 7. Né? 7 tipos de engenharias diferentes, e no mercado de trabalho a gente tem da engenharia civil à engenharia aeronáutica. Então, assim, são temas muito divergentes e amplos. Por quê? Porque o mercado de trabalho, ele exige muito a engenharia em si, em todas as suas áreas, em todas as mais diversas áreas. E um contexto que a gente pode talvez levar é para a área científica. Realmente, na área da ciência, a engenharia tem algumas restrições pelo pensamento mais mecanicista e mais imediatista, porque o engenheiro, ele é um resolutor, né, ele passa no processo de resolução de problema. Então, ele traz para o mercado as resolutividades, as praticidades, ele precisa implementar práticas, processos e criar produtos cada vez mais eficazes. E nunca, na minha referência de formação na área de engenharia, nunca ouvi esse termo de que não seria bem visto pelo mercado de trabalho. Agora sim, a gente tem áreas da engenharia que, dependendo do mercado, né, de todo um contexto político, todo um contexto econômico, tem áreas que estão mais em alta e outras nem tanto. Então, você tem essa sobrecarga de mercado mesmo, de um curso, de uma área da engenharia se sobrepor sobre outra. Atualmente, por exemplo, você precisa de uma engenharia de software, né? Engenharias mecânicas, engenharia elétrica, são cursos que sempre estão em alta no mercado. Engenharia de produção. Ontem mesmo eu estava lendo um artigo sobre como a engenharia de produção tem sido requisitada nos últimos anos pelo conhecimento nas demandas dos processos de gestão voltado para a estatística, no reconhecimento de padrões e resolução de problemas. Né? Então, assim, e aí mostrando como vem alavancando junto com a engenharia aeronáutica, de software, enfim, e eu vi produção lá em destaque. Então, assim, impossível. A gente sofre realmente um balanço de exigência dependendo do mercado econômico, de algumas áreas estarem em alta e outras nem tanto. Né? A gente passa por... Engenharia civil passou por uma certa retração, mas isso faz parte de quê? Do mercado de trabalho que vem sobrepondo. As pessoas passaram os últimos talvez 4, 5 anos da própria pandemia, mais preocupada em se manter vivo do que construir uma casa, de comprar um apartamento. Então, é normal a gente ter uma queda nesse mercado, nesse meio tempo, mas a gente passa por uma prévia de chegar já a um momento em que você vai ter um crescimento, né, já, porque novas pessoas estão chegando no mercado de trabalho, novas tendências de moradia, então, assim, é uma área que passa por isso e sofre essa sobreposição, mas nunca que não seja uma área bem vista. A engenharia em si, jamais. Na ciência, a gente tem uma certa restrição, porque os engenheiros são muito mais do mercado mesmo. Então, você tem menos engenheiros procurando voltado mais para a ciência, especificamente
necessariamente como cientistas, mas como mercado de trabalho, a engenharia é muito imediata. Dificilmente você termina uma engenharia, você está desempregado, porque você tem demandas, obviamente, com o domínio dos instrumentos de tecnologias, o domínio do inglês, que é fundamental, né? É hoje algo essencial para você crescer e procurar outras oportunidades no mercado de trabalho, aqui no Brasil e fora daqui, porque você tem bastante isso. Então, LinkedIn, ou até mesmo dentro das informações do site das principais empresas no ramo da engenharia, tem muita oferta no mercado internacional e a exigência é a formação e o domínio da língua, né? Então, acho que isso quer complementar a Sidney, eu tô falando. Sim. Bom dia a todos. Eu sou o Sidney Cunha, sou professor da UniFG desde 2012. Estou completando aí 13 anos de casa. Tenho uma história legal sobre engenharia. Eu nasci na engenharia profissionalmente em 2008, lá. Sou mestre em física nuclear pela Universidade Federal de Pernambuco e sou diretor de um grupo de empresas de engenharia e tecnologia há 22 anos. Então, já fui engenheiro de qualidade de indústria da China, tive contato com engenharia, acho que desde quando eu me entendo por gente. E concordo com a Valéria, a engenharia está presente na sociedade. Então, falar de mercado de trabalho sem demanda social é algo bem difícil. O mercado de trabalho está aí para atender as demandas sociais, principalmente. E a engenharia vem com esse perfil. A UniFG ela tem um destaque muito grande por trabalhar a prática das engenharias, e isso é muito bom, porque cria um diferencial do mercado em relação às instituições de ensino superior que fornecem esses cursos, E basicamente é isso. A sociedade ela tem demandas, a engenharia está aí para resolver, lógico que a gente passou aí por um momento, como Valéria bem disse, como a pandemia, onde engenharias como a engenharia civil, que aglomeram muitos trabalhadores, que vão desde do auxiliar de pedreiro até o mestre de obra, então essas engenharias elas pararam um pouco, mas de uma forma geral a sociedade não parou em momento nenhum de precisar dos serviços da engenharia, e é um mercado que demanda muito. Destacaria até a indústria, principalmente a indústria, Acho que todas as engenharias têm um grande espaço na indústria. Nós temos muitos polos industriais aqui no Brasil, Então o Brasil ele tem se destacado no desenvolvimento tecnológico quando se fala de engenharia aplicada às indústrias. Aqui em Suape, por exemplo, bem pertinho da gente, a gente já tem indústrias rodando, por exemplo, com empilhadeiras automatizadas. Então você chega lá no chão de fábrica e você não encontra mais homens trabalhando. Pra você ter uma ideia do que isso reflete no mundo, Lógico que essas máquinas vêm de fora, são produzidas, algumas tecnologias são brasileiras, outras não. Mas você tem uma ideia, a China ela deu uma guinada ali por volta de 2017, e ela começou a entender que fabricar mão de obra técnica, que é a mão de obra de execução, não era mais interessante, porque o parque fabril da China começou a ser automatizado. E aí, de repente, a China começou a produzir educação para engenharia. E olha que legal. Imagina quantos engenheiros a China exportou, a China formou em 2019. A gente está falando de 400 mil engenheiros. E aí já justifica o porquê de você encontrar engenheiros chineses em todos os lugares do mundo. Então você vai encontrar engenheiro chinês na NASA, no MIT, aqui no Brasil, na Inglaterra, em todos os lugares que você for. Então a engenharia está presente na vida do ser humano. E eu acho que é um caminho que a gente não tem mais como voltar, sabe? Nós estamos vivendo numa sociedade que teve o maior acesso à tecnologia de toda a história da humanidade. E isso é fantástico. A exemplo disso está aí o aumento de vida média do brasileiro e de todos os países desenvolvidos. Então o ser humano está vivendo mais, O ser humano tem outras características também que não são tão boas, como ansiedade, etc., que se desenvolvem a partir dessa tecnologia, mas tudo está atrelado à engenharia. Para a gente ter hoje um sistema como o WhatsApp rodando como ferramenta de trabalho, ferramenta de uso pessoal,
redes sociais e tudo, houve uma evolução da engenharia eletrônica por trás dos microcontroladores, dos microprocessadores, de todos os componentes que compõem um sistema computacional. E aí sim, veio o software evoluindo e aí, consequentemente, a demanda da sociedade em utilizar essa tecnologia. E isso traz aceleração na informação, né? E essa aceleração pode trazer alguns desagrados à sociedade, como, por exemplo, os problemas psicossomáticos. Mas nada que possa impedir a evolução social. Pelo contrário, isso faz parte do processo de evolução e traz à sociedade uma série de facilidades no seu dia a dia. Ok. Chegou uma pergunta aqui para mim muito interessante, eu queria saber a opinião de vocês. Qual é o papel da engenharia ambiental ou de outras nesse tempo de desastres climáticos e refugiados climáticos? É uma pergunta, acho que extremamente pertinente e atual, né? No momento que a gente vem passando. Eu acredito o seguinte, na realidade, independente, a engenharia ambiental, ela talvez domine, né, o carro-chefe, mas todas as engenharias. Hoje, nós precisamos entender que todos os cursos, todas as áreas de conhecimento estão habilitadas dentro de um grande loco de busca por todos os países, né, membros signatários da ONU, que é a Agenda 2030. A Agenda 2030, nós temos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, chamados ODS. Dentro desses ODS, todos buscam sustentabilidade, meio ambiente, responsabilidade social, qualidade de vida. E aí, tanto o setor público, o setor privado, as empresas de uma maneira geral e os seus componentes, que são os seus funcionários e quem participa, devem atuar em busca de alcançar as metas que estão dentro dos indicadores de cada ODS. E a engenharia como um todo precisa estar atenta, né? Toda a formação acadêmica do engenheiro tem que estar voltada em 3 requisitos básicos que a gente chama, que são os requisitos legais necessários na formação de um indivíduo: responsabilidade social e meio ambiente, direitos humanos e relações étnico-raciais. São fatores essenciais para você entender um contexto e sair de um conhecimento muito técnico, voltando a falar, o mecanicismo que envolve a engenharia. A gente precisa ser extremamente prático para resolutividade, mas a gente precisa entender num contexto social, num padrão ambiental, que isso impacta o nosso trabalho. Então, trabalhar geração de resíduos, trabalhar criação de produtos envolvendo matérias-primas sustentáveis, conhecer a cadeia produtiva de onde esses produtos estão encaminhando, conhecer que um determinado projeto, para ser implementado em uma determinada região, ele vai causar um impacto mínimo que seja, adotar tecnologias que a gente chama de tecnologias mais limpas, tecnologias estas que, na realidade, tem livro que chama de tecnologia limpa, mas não existe o termo tecnologia limpa. Toda tecnologia, por mais salutar que ela possa parecer, ela causa algum tipo de impacto. Essas tecnologias, também chamadas de tecnologias que podem estar agrupadas em tecnologias emergentes e tecnologias sociais, elas precisam estar dentro do hard skill de um engenheiro. E o engenheiro-chefe que comanda, né, eu sempre falo como se fosse um desfile de escola de samba, aquele carro-chefe que está ali representando é a engenharia ambiental. Mas é impossível as outras engenharias não abordarem esse conhecimento. O engenheiro ambiental, por si só, ele não consegue fazer sozinho, implementar todas as exigências que cada vez mais, a gente chama isso de desastres naturais. Eu não gosto muito desse termo desastre natural, porque eu acho que, na realidade, não é um desastre, já é algo que foi anunciado. Né, a engenharia preveu isso. Né? Em 2015, a gente teve um relatório que já saía, né, foi um relatório meio alarmista, e aí ele foi tirado do contexto. Hoje você não encontra mais esse relatório, mas ele previu que isso ia acontecer, essas tragédias que estão acontecendo agora, ambientais, né, que a gente chama de tragédia. No fundo não é tragédia, são anúncios, né, de menos investimentos na área de
fiscalização, na área de rigor, de um trabalho, né, que exija das empresas e dos engenheiros um conhecimento técnico de habilidade de preservação ambiental, cuidado com a biodiversidade, entender o contexto social, que é o impacto nas comunidades locais, e como aquele produto vai sair da fábrica, da indústria e ir diretamente para o consumidor. Né? Isso impacta a realidade local. Então, nós precisamos cada vez mais trabalhar um contexto de que o meio ambiente deixou de ser uma responsabilidade de uma área exclusiva e passou a ser responsabilidade de todos. A engenharia precisa entender que essas demandas de boa parte dos impactos que acontecem no Rio Grande do Sul, a gente está vendo isso. Né? Ninguém está falando do agro no Rio Grande do Sul. E a gente vai passar por um probleminha que é um paradoxo bem complexo. Por quê? A gente está vendo todo esse desastre acontecendo, inclusive o projeto, né, é o projeto de vocês que está com a arrecadação de alimentos, de água, de produtos de higiene pessoal, né, então assim, que é fantástico, acho que todo mundo se mobilizando em prol dessa ajuda, é isso que a gente precisa fazer, nós somos extremamente solidários, né, em relação a qualquer coisa que nos acomete, então acho que fantástica a iniciativa. Mas, assim, a gente precisa entender que é preciso exigir do poder público, dos políticos, cada vez mais investimento nessa área. É preciso entender que as demandas sociais vão estar cada vez mais ligadas a um desenvolvimento global que impacta no meio ambiente, que impacta na saúde do meio ambiente, e se afeta o meio ambiente, afeta a água, afeta solo, afeta o ar, afeta a nossa vida. Né? Então, nós não conseguimos mais viver de forma diferente. No Rio Grande do Sul, o agro, que a gente chama, né, o setor da agricultura de expansão, de precisão, de larga escala, é um carro-chefe. E como teve que desmatar muitas áreas para poder plantar em grande escala, que é o caso do arroz e do feijão, o principal estado produtor, daqui a pouco a gente vai passar por um processo onde o preço do arroz vai lá para cima, e do feijão também. Né? Por que isso está acontecendo? Porque é o impacto vai ser refletido no Brasil inteiro. Nós vamos ter que exportar arroz. Já estão vendo, né? Inclusive a própria Conab já está vendo essa questão de ter que exportar arroz e feijão, que é o carro-chefe da nossa comida, né? E, então, assim, impacta indiretamente. Mas no Rio Grande do Sul vou ajudar, não sei o quê. Não, daqui a pouco você vai sentir um reflexo disso. E o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? A gente precisa entender que a agricultura lá, seja engenharia agrícola, engenharia ambiental, engenharia agronômica, tem que trabalhar num contexto onde é preciso plantar, sim, é preciso criar animais, é preciso gerar comida, nós temos, né, milhões de pessoas que precisam ser alimentadas, mas a gente precisa entender que esse tipo de ação vai gerar um impacto e nós precisamos adotar cada vez mais tecnologias de precisão para que a gente impacte o menos possível para gerar algo tão básico que é o alimento. E um dos fatores é incentivar, inclusive, a produção dos pequenos agricultores, né, dos agricultores que estão ali com agricultura de subsistência, que trabalham muito a preservação ambiental, que usam a biodiversidade de plantas com a floresta. Então, entender o conhecimento, por exemplo, dos próprios povos originários, das comunidades quilombolas, que traz para a gente uma forma de produzir sem causar tanto impacto e que vive uma vida de qualidade de vida muito melhor do que a nossa, inclusive no contexto psicológico, como o próprio Sidney falou. E aí eu acredito que esse é o caminho, né, da gente entender, estudar as tecnologias, entender essa emergência, tirar o negacionismo da nossa vida, né, isso é algo que a gente precisa combater. Eu sempre falo que são causas hoje, né, que você precisa, para combater o racismo, não basta ser antirracista, né? Você tem que ter ações de fato no seu dia a dia que implicam, não é só você falar, eu tenho amigos, né? Mas meus amigos são negros, né? Minha família também tem. Não é assim que a gente combate racismo. A gente combate racismo da mesma forma, sentindo na pele o que a pessoa que sofre o racismo, né? O preto, o pardo, o indígena, sofre na pele, entendendo isso e defendendo essas causas e lutando contra. A mesma coisa é a causa ambiental. Não adianta a gente falar que se preocupa ou então ter um discurso extremamente vazio e talvez eloquente.
super apoio a natureza, compro esmalte vegano. Então, assim, é a questão do veganismo, né? O próprio veganismo em si, ele é visto como mas eu não tô comendo carne, então tô deixando de causar impacto ambiental. Só que ele é extremamente elitista, né? O veganismo, ele é elitista do ponto de vista de que não vai consumir carne quem não pode comprar carne, né? Tinha um cozinheiro que até faleceu, ele se suicidou, era famoso de uns programas, enfim, acho que era no TLC, muito massa. E ele dizia o seguinte, na África, em algumas regiões da Ásia e da América Latina, as pessoas já são veganas há muito tempo, ou seja, porque ninguém tem como comprar, não tem o recurso, não tem a matéria-prima para, né? Então é muito fácil ser vegano quando você tem um poder aquisitivo de comprar outras coisas para substituir a carne, né? E aí se alimentar nesse processo, eu acho que nós precisamos parar desse discurso. Eu acho a causa extremamente válida, mas desde que seja um processo natural de que todo mundo tenha acesso a um alimento de qualidade. Tem que ter igualdade social, Isso. né? E não adianta a gente falar de veganismo quando uma parcela, né, 19 milhões de pessoas no Brasil, até o ano passado, estavam em condição de insegurança alimentar. O que é isso? Você come hoje, mas não sabe o que vai comer amanhã. E desses 9 milhões hoje, às vezes, não tinha. tem qualidade. E aí, então... Essa segregação não acontece, né? Inclusive para a resolução dos problemas, né? Você vê o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, você vê muitas pessoas que estão ali ajudando ou tentando ajudar ou fazendo alguma coisa semelhante a isso, né? São pessoas que são negacionistas e que estão aproveitando o momento para mandar um recado político, né? E aí muitas vezes não tem a presença da engenharia. Eu vi até um post que eu achei super interessante, que o cara parou assim e disse, olha, o caminhão do exército está com medo de entrar na água e os troleiros estão entrando na água de todo jeito. E muita gente vibrou com isso. Cara, eu fui militar e não funciona dessa forma, né? A engenharia do exército, ela é muito atuante. Então, para o caminhão parar ali e na entrada de um local alagado, inundado, e fazer uma previsão, traçar uma tática, uma forma, um método seguro de poder entrar, resgatar as pessoas e sair, isso é necessário, né? Quando não é feito, acontece o que aconteceu lá. Não é? Uma família foi resgatada com 2 filhas gêmeas de 6 meses e um barco virou. E uma está desaparecida. E uma está desaparecida e a outra está na UTI em estado grave. Então, assim, adianta, num caso como esse, a comunidade, eu vou para lá e eu vou fazer, não. Tem que ter a engenharia. A engenharia, ela está presente. Tem que entender o que está acontecendo com o meio ambiente, né? Até ontem, as águas estavam subindo, estavam em 5,3 metros de altura, então, e ainda com tendência a subir. Então, tem que ter a engenharia para que você possa traçar, descobrir formas, mecanismos, métodos adequados para que você possa salvar essas pessoas e depois tratar o dano que foi causado pelo desastre, né? E conseguir restaurar a vida das pessoas naquela comunidade ali. Você imagina que isso já aconteceu nos Estados Unidos, né? Aquela região do Rio Grande do Sul é uma região que, como outras no Brasil e no mundo, tem uma tendência à inundação, uma tendência natural, né? Então, como Valéria disse, isso já era previsto, né? E a engenharia, a meteorologia já tinha informado isso e a sociedade não acreditava. Você vê pessoas ainda lá em suas casas dizendo não vou sair. A água está subindo e ele está dizendo que não vai sair. Que é muito difícil, de fato, você mexer com a expectativa de vida dessas pessoas. Você imagina aí pessoas idosas que construíram sua casa ao longo de sua vida inteira e agora vem tudo que construíram ali perdido. Então, não é uma situação fácil, mas não dá para você ser negacionista, não dá para você não usar a engenharia, não dá para você não respeitar o meio ambiente e o planeta. Então, tudo tem que ter equilíbrio. Eu acho que essa é a grande palavra que a gente tem que trazer para a sociedade hoje. Eu costumo dizer em sala de aula que a engenharia ela muda a forma de se ver como a vida acontece. Então, esse é o grande papel desafiador de um engenheiro, né? E aí, quando a gente fala em engenharia, isso é muito, muito sistêmico, porque você percebe que antes de você ter a especialização da tua engenharia, você recebe o título de engenheiro. Então, o engenheiro, ele é um engenheiro.
Aí ele vai ter sua especialização, ele vai ser um engenheiro civil, mecânico, um engenheiro de produção, um engenheiro eletrônico, um engenheiro eletricista, mas ele, antes de ser eletricista, mecânico, civil, ele é um engenheiro. Então, o papel da engenharia na sociedade é esse, é trazer uma nova visão, é trazer métodos novos, é fazer com que o ser humano tenha mais qualidade de vida. Mas isso de uma forma ordenada, de uma forma sistêmica, apropriada, provocando o mínimo de impacto, né? A engenharia não vai ser perfeita em momento nenhum, mas ela vai com certeza conseguir melhorar métodos para que a gente tenha mais qualidade de vida, que o nosso planeta seja respeitado e que ele também aumente a sua expectativa de vida, né? Quando a gente fala em degradação de recursos naturais, a gente está falando da morte do planeta, que é onde nós habitamos. E ignorar a engenharia num momento como esse é provocar situações como a que aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso que eu estou falando pode soar estranho para muita gente, mas é a pura realidade. Então, você pensar que um governo municipal ou um governo estadual, ele não aplicou R$1 sequer na manutenção dos sistemas de drenagem do Rio Grande do Sul, numa região que ele sabe que é propícia a alagamento e inundação, e olhando para a meteorologia, sabendo do volume de chuvas, sabendo do que a engenharia alertou, né? Então, é juntar a fome com a vontade de comer no sentido inverso. E Você provocou literalmente aquele acidente. Então, hoje, depois de tantas mortes, depois de tantas pessoas ali maltratadas, que perderam suas casas, seus bens, até expectativa de vida, muitos, né? Muitos, o que é que eu vou fazer amanhã, né? O que é que eu vou, como é que vai ser o meu acordar? O que é que eu vou comer? Será que no abrigo que eu vou estar tem um colchão quentinho? É porque, né? tipo, as pessoas tinham lá construído uma vida inteira na cidade para ter seu carro, seu próprio negócio e perder em minutos em uma enchente e, tipo, o governo não ter preparado, não ter, tipo, um fundo para prever isso que já havia sido previsto pela engenharia que isso ia acontecer. E isso, a prova disso é que o governo do Rio Grande do Sul está pedindo abrir um Pix para o povo mandar dinheiro para ajudar. Só que como um estado brasileiro que arrecada todo ano impostos de tudo, você vai no mercado, se você for comprar esse piloto, você paga imposto. Não ter dinheiro para cuidar do seu próprio estado, para a população, que vota num político que está lá, mas no final de contas ele só aparece em 2 anos em época de eleição. Não dá para você fugir da política, porque a política ela termina regindo toda essa orquestra que é a convivência e a sociedade de uma forma geral, né? Os recursos, os grandes recursos estão nas mãos dos políticos. Então, e eu estou falando isso porque eu achei muito interessante e muito pertinente a fala de Simone Tebet, que é nossa ministra, e ela disse, olha, eu não vou mandar dinheiro para os prefeitos. Não, na realidade... Porque, na realidade, eles não sabem nem o que é que eles vão fazer ainda. Isso. Quais são as demandas. Então, você vê a atuação do A pensamento da demanda engenharia. emergente, isso. Ela Então, já chegou. eu quero, vou te mandar 50 bilhões de reais. O que é que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai comprar água mineral? Para dar a quem? Como? Quem vai fornecer? Onde é que está? Então, a engenharia, ela serve para isso. A engenharia, ela traz essa luz da organização, do método, da preparação, da forma imediata, mas de uma maneira lógica, sequencial, objetiva, para trazer a solução de um problema. Não é só agora olhar e dizer, vamos dar 50 bilhões aí, 50 milhões para o Rio Grande do Sul e está tudo resolvido. Não está resolvido. Né? Existem vários cenários ali que têm que ser analisados. Né? O primeiro, se a água baixar, vai ter que fazer limpeza. O problema não é a água. E a lama? E os detritos? E os corpos? Então tem muita coisa que foi destruída e que está lá embaixo. Então, se a água baixar, a gente vai ter um trabalho grande aí com a limpeza dos ambientes. Para pensar em reestruturar aquela cidade, aquele bairro, aquele estado que foi inundado. E se a água não baixar? Se o rio mantiver o seu nível ao longo do tempo? Ao longo do tempo pode ser um mês, pode ser 15 dias, pode ser 3 meses e pode ser um ano. Como é que vai ser feito? Aquela cidade vai ter condição de ser reestruturada? Então, não dá para você ir para lá com um jet ski, com um barco, ou você ir para uma rede de mídia dizer que precisa de dinheiro, sabe?
tem que pensar, tem que estruturar. Eu acho que um grande aliado para essa recuperação do Rio Grande do Sul, não só quando a gente fala do salvamento das vidas, mas do resgate das pessoas, mas também da restauração das cidades que foram atingidas, é a engenharia. A engenharia ela vai estar presente fortemente ali. E se, de fato, a engenharia for ouvida, a gente vai ter uma restauração ordenada, sistêmica, e que vai conseguir fazer com que as cidades afetadas voltem a respirar e voltem a ser novamente comunidades. Valéria, não se vê muito mulher em mercado de trabalho quando se fala em engenharia. O que você diria para as novas pequenas mulheres que querem entrar no mercado de trabalho, mas se veem muito pressionadas por tanto homem assim em cima de você? É verdade, isso é um fato interessante, né? Eu posso interromper um segundo, que essa pergunta foi fantástica. Você está falando com uma pós-doc que viveu engenharia a vida inteira. Então, assim, ela é um exemplo clássico que existe espaço para a mulher em todo o mercado, né? É fácil você parar e dizer eu sou discriminado, não vou lutar e não vou adiante porque em tal momento da sociedade alguém disse que eu não chegaria lá. Mas aí eu acho que Valéria, não jogando confete, a gente se conhece já há tanto tempo aqui, e a competência dela, a quantidade de artigos, ela não chegou a falar não, mas é muito. Essa mulher, ela publica artigos de engenharia e tecnologia o tempo inteiro, durante o ano todo. Então, é uma mulher que está ligada com o mercado de trabalho, é uma mulher que está ligada com o meio acadêmico, é uma mulher que está ligada com as titulações mais altas que podem se esperar de uma pessoa, de um cientista no meio acadêmico. Então, isso é a prova viva de que existe espaço para as mulheres em todas as áreas e na engenharia também. Agora eu posso deixar ela falar. Obrigada, Sidney. Eu agradeço aí, mas um floreio dele. Quem fala, assim, eu acho que o desafio ele existe, de fato, né? É uma realidade, mas a gente entende que esse desafio ele é mais ligado ao processo de inclusão da enquanto um poder dentro da profissão, né? Na engenharia, eu participei outro dia de uma palestra que era muito similar ao que a gente está debatendo aqui hoje, e aí nessa palestra eles falavam o seguinte, uma menina levantou, e por sinal poucas meninas estavam, né, na área da engenharia, ela falou assim, eu tenho uma dificuldade enorme, que eu sou estagiária, eu sei que eu sou estagiária, mas eu tenho menos poder de voz dentro de uma obra da engenharia civil, do que o outro estagiário que é menino, né, que é do sexo masculino. Isso é uma realidade. Você E aí se eu vi sentiu a um pouco palestrante. incapacitada, né? Então, a palestrante informou assim, e ela falou assim, mas você trabalha tanto tempo, né, na engenharia, você comandando ali diversas indústrias, enfim, como gerente, como na parte, né, de governança, atuando ali na parte de liderança. Ela disse, mas é porque eu sei me importar. Ela falou assim, né, a resposta dela foi, eu sei me importar bem, eu imponho a minha presença diante da minha, sabe? Aí eu tive que interromper, porque eu realmente não fiquei calada, eu estava lá no finalzinho, não sei se você estava na palestra. Eu ficava lá no finalzinho, aí levantei a voz e falei, olha, falar que você, da forma, eu acho assim, que talvez na sua bolha social isso não aconteça, mas ela está contando um relato que nas bolhas de muitas mulheres acontece, não só na engenharia, mas em diversas outras profissões, que é não ser reconhecida pelo seu trabalho, né, que é ser na engenharia, então, esse né. preconceito existe em todas as de ser áreas, né? A gente está reconhecida, falando de isso. tecnologia. Por exemplo, até pouco tempo atrás você não encontrava muitas mulheres programando. E hoje você já começa a perceber um aumento significativo na quantidade de mulheres que estão fazendo cursos de programação. Eu sinto que tem algumas áreas onde as mulheres elas têm que se esforçar 5, 6 vezes mais para poder se igualar ao nível de um homem comum. Isso é um preconceito enraizado de uma sociedade machista que vem de outras épocas. Mas é fato. A mulher, na ela realidade, tem crescido, né? A mulher tem crescido nos ambientes de trabalho, ela tem encontrado seu espaço, né? Isso não tem sido fácil, eu não sou mulher, mas eu acompanho muito isso. Mas eu fico feliz por ver que a mulher tem desenvolvido cada vez mais o seu papel e tem conseguido se desenvolver dentro da sociedade com destaque. Isso é muito importante, né? A gente já vê mulheres aí ocupando cargos de liderança em
posições estratégicas da gestão do nosso país, né? Ainda falando em sociedade. Então, eu acho que olhando para o número micro, a gente vai encontrar um preconceito bem expressivo em determinadas comunidades que ainda carregam esse pensamento retrógrado de que tem que ter diferença entre homem e mulher, mas quando a gente fala de mente, de pensar, né, eu acho que isso não É um tem que reflexo do existir. que a gente chama de patriarcado, né? Isso. Nossa sociedade é patriarcal. Nós criamos meninos que podem se sentar como querem, da forma como querem, mas se a menina sentar da mesma forma que o menino, a gente vai chamar a atenção. Isso vem Dizer, do senta-se berço, né? como Brincadeira como de uma moça. menina é arrumar casa. É. Brincadeira de menina é arrumar casa, brincar de ser mãe. Enquanto os meninos eles recebem Então acho carrinho. que esse é um reflexo. Talvez do até esse patriarcal. reflexo tenha a ver com essa relação da postura, Uhum. né? Porque você tem sempre o direito de escolha, e isso é importante, né? Saber aonde você quer chegar e o que tem que fazer para chegar lá é importante para qualquer indivíduo, seja de qualquer gênero. E Então, o trabalho também da própria sociedade como exigência meritocrática. Eu sou extremamente contra o processo de meritocracia. É muito fácil quando você coloca duas pessoas sobre as mesmas condições, mas geralmente entre homem e mulher não existe meritocracia, né? A mulher, ela é mãe, ela é dona de casa. Ela é geralmente a pessoa que vai ser a psicóloga, vai ser a médica, ela vai atuar em diferentes frentes, não só para os filhos, mas para o marido, para a família. Então a mulher é o suporte. Você imagina uma festa de final de ano, né? Vai no Natal da sua casa. Imagina, teria aquela ceia bonita se não tivessem as mulheres na sua casa, né? Então essa realidade da mulher, a gente ainda precisa entender ela como essencial, né? Como a raiz de um processo social, mas que ainda visto subjugada sobre o seu devido valor, sobre a sua devida tem função. uma teoria interessante sobre isso. Eu costumo dizer que as mulheres, elas são, isso em se tratando da família como um todo, tá? Uhum. Então você imagina uma família onde você tem a mulher fazendo todas essas atividades aí que Valéria acabou de citar, além de dar o suporte, né? Porque às vezes o marido chega em casa e está querendo conversar e é com ela que ele vai encontrar ali o papo legal para fazer o dia dele amanhecer melhor. E aí eu costumo dizer o seguinte, que as mulheres, elas de fato, e aí fica a dica para os homens, né? As mulheres, elas de fato são o pescoço, que controla o movimento da cabeça. Já perceberam isso? É uma analogia interessante quando você olha para o conceito da coisa. A cabeça, assim, se o pescoço travar, a cabeça mexe. Pois é. Então é isso que o homem, é assim que o homem deveria enxergar a mulher no sentido da parceria, no sentido do potencial que ela tem de transformar a vida dele para que ele consiga atingir os objetivos que ele precisa. Não só como homem, como indivíduo e como família também. Só para a gente fechar esse assunto, né? Assim, é uma coisa interessante, eu vou puxar para a minha área de formação, da minha área de engenharia, né? Que é o seguinte, estudos relatam que a gente só é o que é hoje por causa da mulher. Enquanto na época do nomadismo o homem saía, deixava a mulher com os filhos nas cavernas e ele ia para longas distâncias para poder buscar comida e trazer de volta para a família ser estruturada, já que era mais difícil sair para caçar com a família, então ele deixava a família em casa, nas cavernas, e ia buscar alimento em locais muito distantes. Muitos não voltavam, porque eram comidos por animais, né? Animais ferozes, enfim, ou adoeciam, se machucavam e não tinha nenhum tipo de devido tratamento, enfim, das questões rústicas da época. E isso acometia. A mulher descobriu o seguinte, peraí, né? Se eu jogar a semente, resto da comida com essas sementes, que eu não sabia o que era semente, mas se eu jogasse aqui, vai crescer a comida aqui. Se eu começar, ao invés dele buscar aquela ave que a gente está comendo aqui, eu começar a jogar essa comida para ela e criar ela no meu quintal, eu tenho a ave perto de mim. Quando eu quiser comê-la, eu vou lá e faço o abate e consumo. Quando o homem voltava, a mulher já estava com o quintalzinho lá, com a hortinha, com a agricultura dela e criação de animais. Então, quem de fato deu sustentabilidade para que a estruturação da sociedade como a gente tem hoje, de ficar num local, né, sem ficar se indo a longas distâncias, né, foi a mulher. Né? A mulher, ela vem com uma base de raciocínio, de pensamento, de estruturação muito forte e até com o pensamento de inclusão. Quando você fala de feminismo,
As pessoas deturpam o termo feminista como se fosse algo ruim. Gente, o feminismo ele só está exigindo que os homens e as mulheres tenham direitos iguais. E de uma forma muito legal, porque não é tirar o direito do homem, ninguém quer. A gente quer justamente que todo mundo tenha seus direitos. Você vê que esse tipo de gente que deturpa o feminismo é aquele tipo de homem que não quer perder seus direitos. Não quer entender que a igualdade é importante. Porque se eu tô num papel de superioridade, e pra que eu vou abrir mão de ser superior pra ser igual a outra? Não. Aí, não, tem que ser ela embaixo de mim, eu mandando e eu ganhando mais, ela ganhando menos. E assim, eu vou até além. Eu acho que a igualdade não é importante. A igualdade, ela é necessária e justa. Totalmente. Então... Eu vi outro dia era uma vaga de emprego, e aí era homem e mulher, e a classificação era a seguinte: mas se você for para você carregar um saco, era na área de engenharia, carregar um saco de cimento nas costas, você vai conseguir? Porque o cara consegue, a vaga é para isso, justamente isso. Ela falou assim: não faz sentido nenhum, que sociedade, né, que trabalho rústico é esse que vocês estão envolvendo, porque hoje existem tecnologias para fazer esse transporte, ninguém precisa mais se carregar um saco de cimento nas costas. Carregar um saco de cimento nas costas, ninguém quer. Não tem aquela expressão? Mulher, né? Não tem necessidade nenhuma. Que burrice é essa que você está carregando ainda, nos dias atuais, com tanta tecnologia, um saco de cimento nas costas, né? Então, eu acho que a gente precisa entender que hoje, em termos de força física, de fato, o homem tem, mas a tecnologia está aí para poder, dentro da engenharia, você não ter que fazer força para mais nada, né? Hoje a gente não passa mais pelo processo de evolução que os nossos antepassados tiveram, que era ter que lutar mais. Hoje a gente tem o conforto da comunicação, do acesso aos serviços. Não tem mais aquilo de tipo, eu sou homem, eu sou mais forte, então eu Você pergunta pro seu avô como é que ele ia pra escola. Você né? Eu pegava um barco, atravessava uma cidade, andava não sei mais quantos quilômetros. Na sacola de lixo. Né? Hoje você vem com toda, né? Choveu um pouquinho, você não quer sair de casa, né? Porque você não quer mais lutar contra... A cada dia que se passa, o uso da mente, né? Não o uso da força. Né? Então, chegou aqui 2 perguntas. Uma para Sidney. Vou falar primeiro, depois falar disso para que mandaram para Sidney. Como vocês veem o atual cenário do mercado de engenharia em Pernambuco e quais os conselhos que vocês dariam para estudantes e jovens profissionais que desejam ingressar no mercado de engenharia em Pernambuco e no Brasil? Então, nós tivemos uma baixa muito grande no mercado de absorção de engenheiros aqui em Pernambuco, graças à quebra do SUAP, né? A parada da refinaria durante um determinado período de pandemia e tudo mais, provocou realmente uma falta de vagas para engenheiros aqui na nossa região. Isso já está sendo corrigido, porque o governo federal tem 11 milhões de investimento para retomar a refinaria e fazer com que ela em 2024 ainda volte a operar. E caso isso de fato aconteça, então a gente vai ter um ressurgimento de uma amplitude muito grande de vagas para engenheiros. Aí você vai perguntar quais são as engenharias que têm destaque nesse meio, né? A indústria ela absorve a grande maioria de todos os engenheiros, mas os que merecem destaque são engenheiros da área de engenharia elétrica, engenheiros da área de engenharia mecânica e engenheiros da área de engenharia civil. Tá? Okay. E produção, obviamente. Já estamos para finalizar aqui o podcast, mas antes disso, uma última pergunta para a Valéria. O seu conselho para meninas que estão ingressando agora no mercado de engenharia? Lute como engenheira. Bem, eu quero agradecer a vocês aqui hoje. Foi muito bom estar com vocês. Essa é a minha primeira experiência. Eu tô um pouco nervosa, mas foi maravilhoso. Eu queria saber se vocês têm algumas últimas palavras. Eu só quero agradecer. Eu acho que vocês foram ótimos, né? Super à vontade. Deixaram, eu espero encontrar vocês de novo. Eu também. Me chamo para mais vezes, viu? Agradecer pelo projeto. Quero estar aqui. Achei fantástico, né? A iniciativa aí de Manu com vocês. Muito obrigada. Eu sou defensor da prática. A prática é uma técnica de aquisição do conhecimento que respeita as características de cada indivíduo, né? Porque ela usa da experimentação para construir o conhecimento dentro do processo de ensino-aprendizagem. E isso é muito importante para a formação de vocês, né? Esse contato que vocês estão tendo aqui com essa prática vai transformar a vida de vocês para desenvolver aquilo que Valéria falou lá no início, que são os soft skills. Vocês vão estar ali desenvolvendo habilidades e competências que vão melhorar a profissão de vocês. Então,
Então, parabéns, Manu, pela iniciativa. Obrigado, Valéria, por estar aqui com a gente. Bem, então é isso, gente. Muito obrigada pelo podcast de hoje. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Podcast 081 da UniFG.